Olá, estamos de volta. Agora sim, para mais um Foco no Esporte, seu programa esportivo. Você pode, desde já, interagir com a nossa programação, mandando mensagem através do chat, inclusive como é que está a questão da imagem, como é que está a questão do áudio. Essa questão aí de estar a imagem, a tela toda escura, foi justamente por questões técnicas. Estávamos, né, juntamente aqui com o nosso técnico, ajustando para entregar o melhor para você, tá bom? Então, você que está chegando, vem acompanhar com a gente, vem participar, manda mensagem no chat, diz se o áudio está chegando beleza aí para você, tá bom? Para que nós possamos interagir da melhor maneira possível. Como eu tentei falar no início do programa, o programa está recheado de muitas informações, né? O Campeonato Baiano, edição 2016, né? Começou, ou terminou, na verdade, a quarta rodada no último sábado. A equipe do Jacuipense venceu a equipe do Galícia por 2-1. E ontem, no domingo, já tivemos o Bavi, né, abrindo a quinta rodada desta competição. E, obviamente, vai ter sequência durante a semana, mas para Bahia e Vitória começa o Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Campeonato Brasileiro, temporada 2026, vai começar para o Tricolor e também para o rubro-negro baiano. E outra questão que nós vamos abordar aqui é o Trend Top da semana, né? São 5 destaques a nível de Bahia, de Brasil e do mundo, que o meu querido Paulo Schitter vai trazer daqui a pouquinho para você aqui no nosso programa. E mais informações, obviamente, com relação aos demais confrontos desta abertura do Campeonato Brasileiro. Confronto no meio de semana pelo Campeonato Baiano, inclusive, como disse o meu querido Paulo Schitter, né? Pseudo-clássico do interior da Bahia. A gente vai falar sobre o confronto de Bahia de Feira e também de Iquié. E vamos abordar Campeonato Amador, isso mesmo. Os resultados do campeonato, né, da Arena T10, que deu sequência no dia de ontem, a segunda rodada, já fervendo, teve goleada, teve a corda para vencer, vencendo, né, que é uma das equipes aí que busca o título desta competição. Enfim, são essas e outras informações que você vai acompanhar a partir de agora aqui no nosso Foco no Esporte. Vamos de vinheta. No esporte é hora de agir, com determinação você vai persistir. Pronto, estamos de volta após a vinheta e eu quero que você interaja aí com a nossa programação, tá? O chat já está à sua disposição, manda mensagem, comenta aí como é que está seu time do coração, como é que foi o seu esporte preferido do último final de semana. Antes, inclusive, de a gente iniciar a trazer informações aqui no nosso Foco no Esporte, eu vou trazer um recado bacana para você que gosta de esporte, gosta também de educação. Quem vai trazer um recado bacana aí é o meu querido Luan. Luan, chega aí, fala aí para a gente. Opa. Ó. E vamos lá, vamos seguir adiante com o nosso Foco no Esporte. O Luan daqui a pouquinho vai trazer informações. Eu estou falando sobre o Centro Universitário Unigrande. Isso mesmo. Você que quer estudar e quer fazer a sua graduação, a gente indica para você aí o Centro Universitário Unigrande, que chegou em Feira de Santana e chegou com tudo, fazendo de tudo para que você tenha um futuro brilhante. Nessa parceria do Foco no Esporte com a Unigrande, ou na verdade o Unigrande, né, o Centro Universitário, que já chegou em Feira de Santana, está com diversos cursos aí para você que quer fazer a sua graduação, tá bom? Então vamos de assunto, já que a Unigrande não saiu o vídeo, daqui a pouquinho a gente vai ilustrar para que você acompanhe esse recado do meu querido Luan. Vamos trazer informações e eu vou trazer meu querido Paulo Schitter, que é justamente no oferecimento de Centro Universitário Unigrande. Ele vai trazer informações aí sobre o Trend Top da semana. São 5 destaques a nível de Bahia e a nível do Brasil e do mundo. O atacante Marinho aceitou a proposta da diretoria do Vitória e será anunciado nas próximas horas após a realização dos exames médicos. Carlos Alcaraz está nas quartas de final, onde irá enfrentar o dono da casa, Alex de Minaur. O número 2, Yannick Sinner, também está nas quartas de final, onde enfrenta Ben Shelton. Outro que ainda está vivo no torneio é o incansável Novak Djokovic, que terá pela frente o italiano Musetti.
No feminino, também na fase de quartas, a número 1 Sabalenka enfrenta a jovem sensação do torneio Iva Jovic, de apenas 18 anos. Já a Siontek, número 2, enfrenta Helena Rybakina. Número 2, futsal, Copa América. Brasil consegue primeira vitória na competição com goleada diante da Bolívia. Após estreia tensa com empate em 2-2 contra a Colômbia, a seleção brasileira achou o rumo do gol e venceu a Bolívia por 6-0. Com os resultados até o momento, o Brasil é o segundo colocado no grupo B, com 4 pontos, atrás da Venezuela, que tem 6. O próximo jogo do Brasil é na quarta-feira, dia 28, contra o Chile. Número 3, futebol americano, NFL, Super Bowl definido. A grande final do futebol americano será entre Patriots e Seahawks. Essa será uma reedição do Super Bowl 49 de 2015, onde na época o Patriots de Tom Brady levou a melhor diante do Seahawks de Russell Wilson. Os Patriots, agora de Drake May, e os Seahawks, agora de Sam Darnold, irão se enfrentar no próximo dia 8 de fevereiro no Levi Stadium, na Califórnia. Número 4, MMA, UFC 324. Natália Silva vence a ex-campeã Rose Namajunas e segue firme em busca de oportunidade na disputa pelo cinturão do peso mosca feminino. Quem também venceu no evento em Las Vegas foi Jean Silva. O brasileiro venceu Arnold Allen por decisão dos árbitros em luta pelo peso galo. Número 5, futebol, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro bate o São Paulo por 2-1 e conquista o título da Copinha. Os gols do Cabuloso foram de William e João Pedro, e Isaac descontou para o tricolor. Essa foi a segunda conquista do Cruzeiro na competição. Até semana que vem com mais Trend Top 15 no Foco no Esporte. Aí, o meu querido Paulo Schitter trouxe o Trend Top da semana. São 5 destaques a nível de Bahia, de Brasil e de mundo. E o destaque, por fim, aí, fica a questão da Copinha, né? O Cruzeiro venceu o São Paulo na decisão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? Que é um torneio, por que não dizer, o maior torneio de futebol de base do mundo. Porque a partir desta competição, né? Muitos atletas são revelados aí para o futebol do mundo, né? Tem diversos jogadores, o Endrick, né? Muitos jogadores, inclusive, oriundos aqui da nossa Bahia, que passaram por lá, fizeram sucesso, o Anderson Talisca, recentemente aqui pelo Bahia tem o Juan Pablo, o próprio Del, enfim, essa é a principal competição, sim, da categoria do futebol mundial. Então fica esse destaque aí, na verdade, parabéns à equipe do Cruzeiro, que mais uma vez consegue se destacar aí em competições de base. Vou aproveitar e mandar um abraço ao meu querido Amaral Filho, ele que está acompanhando a gente, né? E ele sempre comenta aí sobre esse trabalho fantástico que vem sendo realizado na base do Cruzeiro e, obviamente, com ascensão também para o time profissional. E você, o que é que achou aí do Trend Top da semana? Comenta aí através do nosso chat, inclusive eu aproveito para pedir desculpas aí com relação ao início do nosso programa. Tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas a gente está com o objetivo aqui de solucioná-los e, como eu falei, entregar uma qualidade melhor no conteúdo aqui para você. Inclusive, o Paulo está aqui no nosso chat, né? O Paulo Schitter, ele fala, galera, ótimo programa a todos, né? Ele falou aqui. O Isaac sempre participa com a gente, ele deu boa noite, a galera do Foco, falou aqui também sobre Bahia de Feira, né? E com esses atacantes aí não vai para canto nenhum. Enfim, daqui a pouco a gente vai trazer informações aí com relação ao Bahia de Feira, inclusive que tem clássico na próxima. Clássico porque nos últimos anos, né, essas equipes já se enfrentaram diversas vezes e com o advento aí, ou na verdade com a fusão, a junção entre Jequié e Fluminense de Feira, vamos dizer assim, essa rivalidade se acirrou ainda mais. Então, existe sim uma expectativa com relação a esse jogo e a gente vai estar trazendo detalhes para vocês daqui a pouquinho, esse jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira, tá bom? E por falar em clássico da próxima quinta-feira, ou esse pseudo-clássico da próxima quinta-feira, eu quero falar para você sobre a quarta rodada do Campeonato Baiano, isso mesmo. A quarta rodada do Campeonato Baiano, que teve sequência na última quarta-feira, justamente com esse Bahia de Feira, né? O Bahia de Feira enfrentou a equipe, na verdade, na última quinta-feira, enfrentou a equipe do Porto, jogando na Arena Cajueiro, saiu até na frente, né? Mas não conseguiu manter o placar e acabou sendo pressionado aí pela equipe do Porto.
que vem sendo uma equipe casca-grossa para muitos outros times no cenário do futebol baiano. E aí você já está acompanhando aqui na nossa tela os melhores momentos desse jogo, né? Que aconteceu aqui na Arena Cajueiro, como eu falei. E você está vendo as imagens aí, por favor, diretor, coloca em tela cheia para a galera que está acompanhando, em tela cheia a imagem aí dos melhores momentos, para a gente ir comentando aqui sobre esse confronto que terminou Bahia de Feira 1, Porto também 1. O Bahia de Feira começou, né? Pressionado, buscando a primeira vitória na competição, e o que tinha que fazer, o que restava para ele é ir para cima, buscar fazer um bom jogo para que a equipe conseguisse sair com o primeiro triunfo no campeonato. E foi assim que aconteceu, né? Foi para cima, buscou fazer o gol, e ainda no primeiro tempo, uma bola de falta, né? Cazumba conseguiu aí uma ajudinha, né, da defesa da equipe do Porto e um desvio e venceu o goleiro da equipe do Porto. E aí, como eu falei, o Bahia de Feira abriu o placar por 1-0. Até aí, gerou uma expectativa, pô, a primeira vitória da equipe do Bahia de Feira vai ser hoje. E aí a torcida empurrando, fazendo com que a equipe, né, se movimentasse mais, tal, pressionando também o adversário. Terminou o primeiro tempo, 1-0, tranquilo. A gente, né, imaginou que o Bahia de Feira continuaria dentro dessa mesma volúpia que aconteceu no primeiro tempo, mas aí, meu amigo, a mudança de um tempo para o outro foi um desastre. A equipe do Bahia de Feira recuou, né? Eu senti, de certa maneira, um certo cansaço, né, por parte da equipe do Bahia de Feira. Os jogadores que estavam ali em campo acabaram diminuindo ali o seu ímpeto físico. E o professor João Carlos fez algumas alterações com esse objetivo, de trazer o time de volta para a partida, mas não surtiu efeito não. A equipe do Porto cresceu, mesmo com o jogador expulso, a equipe do Porto foi para cima, começou a pressionar a equipe do Bahia de Feira. O Bahia de Feira, por conta de ter um jogador a mais, né, conseguiu até ter chances de ampliar o placar, mas acabou sofrendo um gol aí no final. E aí, no final, o resultado foi um para a equipe do Bahia de Feira, um também para a equipe do Porto. Ô, Esse Nildo, resultado foi muito ruim, né, para a equipe do Bahia de Feira e deixou aí o time numa condição que, assim, né, uma condição de pressão mesmo, porque a torcida está pressionando, já está questionando também o estilo de jogo do time, questionando como o time está jogando, a falta também de criatividade, os seus atacantes que até agora não conseguiram fazer gols. Como eu falei, e a pressão segue aí na equipe do Bahia de Feira. Inclusive o Wagner Gomes quer participar com a gente aqui, Wagner, pode falar. sim, Nildo, eu queria que você eh, desse uma sugestão, né? Opções, né? Se o Bahia de Feira tiver, para esse ataque que tá horrível, né? Os caras não estão do meio para frente não tá criando nada, a gente não vê uma solução, né? E eu queria que você, com sua análise crítica e também construtiva, né? O que o Bahia precisa para melhorar esse ataque. E também eu queria que você falasse, aqui é na verdade, mandar essa mensagem, pergunta para ele lá os destaques de cada time. Tá difícil. O Bahia de Feira iniciou a competição com uma expectativa alta. Por conta do que fez na segunda divisão do Campeonato Baiano, inclusive, como muitos falam, uma espinha dorsal foi mantida, com o objetivo de dar liga mais fácil na competição. Mas não está sendo isso na prática. Alguns atletas que chegaram, eles ainda de fato não engrenaram, e a gente pode ver um time que cria pouco, né? E as poucas chances que cria acaba não tendo uma efetividade por parte dos seus atacantes. Sinceramente, hoje eu não sei assim, eu não tenho, na verdade, uma resposta com relação a qual ataque seria melhor, ou qual jogador seria melhor no ataque do Bahia de Feira. As mudanças estão sendo feitas com o objetivo óbvio de extrair bons resultados, mas o time ainda não conseguiu engrenar, né? Competição, podemos dizer que está há 2 rodadas atrás,
falaríamos: "Ah, começou agora o campeonato, dá para recuperar". E aí eu não posso deixar de falar aqui sobre a questão dos adversários que a equipe do Bahia de Feira teve nesse início, né. Pegou uma Juazeirense que inclusive nós comentamos no último programa, pegou uma Juazeirense fora de casa, com um campo ruim, né, mas mesmo assim criou dificuldade, saiu com empate, resultado legal. Na sequência pegou o Bahia dentro de casa, e aí como a gente já comentou aqui, o Bahia é uma equipe favorita ao título. A favorita a conquistar, não só o Campeonato Baiano, mas competir aí por títulos em outras competições. E o Bahia de Feira, acabou enfrentando logo de cara a equipe do Sport Clube Bahia. Mesmo o Bahia jogando com um time alternativo, ainda assim foi superior à equipe do Tremendão e conseguiu vencer por 3-0. Saiu para jogar fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas, empatou, um resultado interessante, mas por conta dessa derrota, esperava-se que o Bahia de Feira conseguisse vencer fora de casa para compensar a derrota que aconteceu contra o Bahia aqui na Arena Cajueiro. O empate, de um todo, não foi ruim, mas a expectativa contra o Porto era justamente que essa primeira vitória viesse. E, como eu falei, no primeiro tempo, essa expectativa estava muito alta, a torcida estava acreditando, mas o segundo tempo do Bahia de Feira realmente não foi dos melhores e o resultado final foi um banho de água fria, com um gol do Porto aí já nos últimos minutos, o que, como eu falei, deixou o placar final aí, Bahia de Feira 1, Porto, também 1. A equipe do Porto é uma equipe aguerrida, costuma não desistir dos jogos facilmente. A gente tem acompanhado aí, inclusive, nessa temporada, a estreia contra a equipe do Jacuipense. Saiu perdendo, conseguiu virar, outros jogos estava perdendo, conseguiu empatar, e desse jogo não foi diferente. Então, já havíamos conversado aqui, falado sobre essa questão do Porto, que ia dar trabalho na competição, e confirmou, né? Tudo que a gente falou agora há pouco, ou já falou aqui em outra oportunidade, sobre a dificuldade que o Porto iria impor para os seus adversários do Campeonato Baiano, edição 2026. E ainda falando sobre Bahia de Feira, né? O Bahia de Feira, inclusive depois desse jogo, já se reapresentou no dia seguinte, na sexta-feira, fez o seu treinamento, né, justamente com o pensamento de melhorar a sua equipe, qualificar ainda mais a sua equipe, né, para que essa vitória venha ou, né, consiga o quanto antes vencer no campeonato e seguir vivas aí com as chances de classificação, pelo menos entre os 4 primeiros do Campeonato Baiano da temporada. Então, o time se representou na sexta-feira, fez o treinamento na sexta, fez treinamento no sábado e retomou as atividades, folgou no domingo e retomou as atividades no dia de hoje. Inclusive tem algumas imagens aí, e o diretor, se puder colocar, né, colocar algumas imagens do time que fez a sua apresentação, inclusive fez alguns treinamentos no dia de hoje, treinamentos, né, de recuperação, de reativação, para enfrentar a equipe do Jequié na próxima quinta-feira. Esse jogo vai acontecer aqui em Feira de Santana, na Arena Cajueiro. E aí, o que é que reserva para esse confronto, né? O Jequié, que é uma equipe que está em parceria com o Fluminense de Feira de Santana, também vinha na mesma situação até então, sem vencer na competição, venceu e venceu bem e vai enfrentar a equipe do Bahia de Feira na próxima quinta-feira. E aí, meu amigo, a tendência é que pegue fogo esse confronto aí, porque o Bahia de Feira precisando vencer, 3 empates e uma derrota, a equipe do Jequié precisando se manter lá em cima, também vai querer, né, obviamente, extrair um bom resultado desse jogo aí, esse jogo que promete muito para a próxima quinta-feira, meus amigos, vocês que estão acompanhando a gente aí, inclusive pode comentar através do chat. O pessoal da arquibancada Tremendão está falando aqui, ó, tá complicado para o meu Tremendão. E aí ele confirma, falou verdade. Provavelmente é com relação ao que eu havia comentado aqui, né? O time caiu muito na segunda etapa, né? Desse confronto. E aí gerou essa expectativa negativa com relação ao o jogo, né? A disputa do Bahia de Feira nesse campeonato, beleza? Então, aí os bastidores aí do Jequié, né? Então, é essa situação. E aí, colocar na tela também aí
a questão do Bahia de Feira, que vai enfrentar a equipe do Jequié quinta-feira. Que bom. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui com o nosso foco no esporte. Como eu falei agora há pouco, é a expectativa com relação a esse confronto entre Bahia de Feira e Jequié aí na próxima quinta-feira, beleza? Olha, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu confirmar também com relação a esse confronto, né? Confronto entre Bahia de Feira e Jequié. Esse jogo, como eu falei, tem gerado uma expectativa enorme para esse confronto que vai acontecer aqui em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, para você que nos acompanha. Bom, e vou falar em Jequié, o Jequié conseguiu vencer, inclusive nós vamos colocar os melhores momentos na sua tela, para você acompanhar o jogo, né? O Jequié venceu por 4-1 a equipe do Atlético de Alagoinhas. Esse jogo aconteceu lá no Valdomiro Perfeito. Borges, o Jequié que tirou o pé da lama, né? Até então nós havíamos questionado o futebol apresentado pela equipe até aqui, e a equipe, como eu falei, deslanchou, conseguiu fazer um bom jogo, inclusive destacar aí o João Grilo, que voltou a marcar, né, após um bom tempo, e, como dizer assim, extravasou, né? Serve para lavar a alma e, consequentemente, também nortear uma nova fase dentro de uma competição em que o Jequié chega com força total, os investimentos feitos, inclusive essa parceria com relação a Jequié e Fluminense de Feira, que pode, obviamente, gerar frutos para a equipe do Jequié, quanto para a equipe do Fluminense, que vai disputar a Série B no segundo semestre. Ou, na verdade, pouco antes aí do segundo semestre, a equipe do Fluminense vai disputar a Série B. Então, assim, está aí acompanhando os melhores momentos, né? A equipe do Jequié muito agressiva, né? E aí, diferente do Bahia de Feira, pelo menos até então, os atacantes, né, para a felicidade dos torcedores do Fluminense de Feira, que tem questionado muito a ação dos atacantes, a gente dá para ver aí a participação ativa dos atacantes do Bahia de Feira não, rapaz, do Jequié, na construção, na execução, né? Então aí, mais uma vez, destaque para esse ataque aí da equipe do Deixa eu pensar. Jequié, né? A gente dá para ver aí um lance de falta, né? Ali foi pênalti. Foi muito questionado, mas o árbitro apenas marcou falta. E aí está o gol da equipe do Atlético de Alagoinhas, que tentou reagir, mas acabou não tendo muito sucesso, ainda tentou, né, diminuir mais o placar, mas a equipe do Jequié estava muito, muito segura, né, e começa a se encontrar na competição. E aí a gente já vê um time mais equilibrado, um time, obviamente, estava jogando dentro de casa, dentro dos seus domínios, é natural, impõe o seu ritmo de jogo e os seus adversários vão sentir, e é o caso aí da equipe do Atlético Alagoense, que não começou bem o campeonato. Inclusive está aí, ó, o golaço, né, do João Grilo, como eu falei, foi destaque aí desse jogo, inclusive foi eleito o melhor jogador da partida, João Grilo, representando a equipe hoje que é. Mais lances aí, ó, ainda é lance do primeiro tempo, né? Dá para ver o domínio absoluto da equipe hoje que é. O que é, né? Jogando dentro de casa no Valdomiro Borges. Então, esse resultado só apimenta esse confronto que vai acontecer entre Jequié, ou na verdade Bahia de Feira e Jequié. Inclusive, vou confirmar para você que está nos acompanhando qual a data exata, né, desse confronto. Aqui vai acontecer justamente na próxima quinta-feira, né, dia 29, na Arena Cajueiro, Bahia de Feira e Jequié. Então, apimenta. O Bahia de Feira, neste momento, ocupa a nona colocação com 3 pontos.
Já a equipe do Jequié ocupa a 6ª colocação com 4 pontos. Diferencia um do outro com apenas 1 ponto, né, a diferença entre um e outro. Então podemos dizer que é um jogo, as equipes brigam pela mesma coisa, né, confronto direto. Se o Jequié vencer, vai a 7 pontos, se perder, já vê a equipe do Bahia de Feira ultrapassar, indo a 6 pontos. Então, aí tá bem, hoje a situação do Bahia de Feira não é das melhores, né. É, a situação do Bahia de Feira não é das melhores e precisa ligar um sinal de alerta aí, para quem sabe mudar esse panorama do Campeonato Baiano da edição 2025, beleza? Então esse foi o análise aí, né, de Bahia de Feira, até então no Campeonato Baiano, também Jequié que conseguiu vencer a sua primeira partida e consequentemente esse confronto que vai acontecer na próxima quinta-feira aqui em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, beleza? Vamos lá, vamos seguir adiante aqui no nosso Foco no Esporte, você que está nos acompanhando, interage com a nossa programação aí, manda mensagem através do nosso chat, diz pra gente como é que está a sua expectativa, né, com os jogos até aqui de Bahia de Feira e também do Jequié, beleza? Vamos lá, vamos no Instagram, não é isso? Pronto, vamos trazer aqui análise, na verdade, com relação a essa quinta rodada, né, do Paulo Schitter, ele que vai analisar esses próximos confrontos, né, da quinta rodada, que teve início, com o Bavi no dia de ontem, né. Mas ele vai analisar justamente esses confrontos que vão acontecer quarta e quinta-feira pelo Campeonato Baiano. Vamos lá, vamos trazer o Paulo Schitter. Fala galera, não estou aí presente no estúdio, mas não podia deixar de mandar a minha análise aí sobre essa quinta rodada do Baianão. O campeonato tá passando aí da metade e muita coisa já pode se encaminhar aí a partir dessa quinta rodada, que vão ter jogos curiosos, né? Vamos assim dizer. Tem briga lá embaixo, tem briga lá em cima pela classificação, tem até um pseudo clássico. Então vamos lá. Jogo aí entre Galícia e Atlético de Alagoinhas, uma briga lá na parte de baixo da tabela. E quem perder pode se complicar. E se houver aí um empate, vai ser ruim para as duas equipes. Temos também Porto e Barcelona. Essa briga aí é lá em cima, tá? O Barcelona surpreendendo, vamos assim dizer, na competição. E o Porto, como sempre, comendo pelas beiradas, vai jogar em casa e aí pode encaminhar bastante aí o seu rumo para a classificação. Teremos Juazeirense e Jacuipense, duas equipes que a gente pode dizer assim que estão um pouco abaixo aí do que se esperava, né? Então é um jogo muito importante nesse sentido. E quando eu falei de pseudo clássico, eu falei de Bahia de Feira e Jequié barra Fluminense de Feira. Por isso, pseudo clássico. Com certeza esse jogo vai pegar fogo. O Bahia de Feira não vem bem na competição. Como mandante, vai tentar impor seu ritmo, vai tentar aí sufocar a equipe do Jequié. E a equipe do Jequié, que vem de um bom resultado na competição, se anima, né? E se conseguir aí um bom resultado jogando em Feira de Santana, certamente vai olhar para o lado de cima da tabela. Então, minha análise aí sobre essa quinta rodada é essa. Com certeza, muita expectativa para todos os jogos aí. E na minha visão, o jogo mais empolgante aí deve ser Bahia de Feira e Jequié barra Fluminense de Feira. Beleza, galera? Tamo junto e até semana que vem. Valeu, meu querido Paulo Schitter. Até a semana que vem, com certeza, trazendo uma análise aí, a sequência, né, do Campeonato Baiano. E você vai estar aqui presente para falar justamente sobre esses confrontos, os resultados, né, e as análises aí muito precisas da sua parte, tá bom? Schitter e ouvinte e também espectador do nosso Foco no Esporte, vamos começar a falar sobre clássico, né? O clássico que aconteceu ontem, o Bavi abrindo a quinta rodada do Campeonato Baiano, edição 2026. Foi o Vitória que jogou em casa, apesar da nomenclatura Bavi, né? O Vitória jogou em casa, nesse caso seria Vibá, mas como é uma tradição, Bavi, mas o Vitória foi o mandante, jogou no Manuel Barradas ontem e acabou perdendo para a equipe do Esporte Clube Bahia. Mas antes de falarmos sobre
esse clássico, queria falar sobre uma publicação da Mansão Green, que é a atual detentora, né, do Campeonato Baiano edição 2026, ou a partir de agora 2026, né, uma nota que foi publicada horas antes da transmissão do jogo entre Bahia e Vitória, ou entre Vitória e Bahia. Inclusive, o diretor vai colocar na tela aí, para a gente contextualizar, né, sobre essa informação que surgiu poucas horas antes de começar esse jogo, porque esperávamos justamente a transmissão por parte da TV Green. Está aí na sua tela, né? E aí eu vou ler aqui na íntegra para você. Está aqui, é o seguinte: a TV Green, que não realizará a transmissão da partida entre Vitória e Bahia, mais conhecido como Bavi, válida pela 5ª rodada do Baianão Mansão Green 2026, programada para esta data. O motivo é de ordem técnica e operacional. O sinal oficial do VAR, indispensável para a realização da transmissão dentro dos padrões exigidos pela competição e disponibilizado com a exclusividade a uma única empresa televisiva, que detém a prioridade do sinal e que transmite o campeonato há vários anos. Ressaltamos que, sob nenhuma hipótese, houve a liberação ou o compartilhamento desse sinal, sem acesso à cabine do VAR e ao respectivo sinal. Torna-se inviável a realização da transmissão, uma vez que não há condições técnicas de garantir a integridade, a qualidade e a conformidade do produto exibido ao público. Esclarecemos ainda que essa mesma licitação, ou limitação, perdão, se estenderia às fases seguintes da competição, incluindo semifinal e final. Diante desse cenário e da impossibilidade de exercer nosso trabalho com os padrões profissionais que sempre norteiam a TV Green, optamos por nos retirar da transmissão da competição. Isso mesmo, meus amigos, da competição. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência com o público e com o futebol, sempre prezando por qualidade, responsabilidade e respeito ao torcedor. Assinado aqui, TV Green, direção executiva. Então, assim, surpreendeu a todos essa nota, né? Como eu falei algumas horas antes de começar a partida, porque a equipe da TV Green estava, né, preparada para transmitir esse jogo, e aí, como eles trouxeram, né, esses detalhes através dessa nota publicada na rede social no último domingo. Wagner Gomes quer participar? Ô, Nildo, você viu a repercussão no Instagram da rede de comunicação? Muito comentário negativo em relação à TV oficial do Campeonato Baiano, que a gente não vai falar o nome, né? Mas teve muita Muita repercussão repercussão. negativa. E não é a primeira, né? Tem alguns casos, por exemplo, de falta de profissionalismo. E quem está acompanhando aí sabe mais ou menos, né, que aí você mesmo pode fazer o seu próprio julgamento, pode fazer o seu juízo de valor, tá bom? Então, é essa nota, inclusive você pode acompanhar aí no Instagram da TV Green, a nota está lá para ter mais detalhes, tá bom? Mas vamos falar sobre futebol, né, que é o que importa. E eu quero falar para essa câmera aqui, ó, vamos iniciar agora para falar de fato sobre futebol, né? É justamente desse Bavi que aconteceu ontem, abrindo a 5ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O Bahia levou a melhor. O Bahia conseguiu vencer a equipe do Vitória, mesmo usando o time considerado alternativo. Por que eu estou falando alternativo? Apenas Caio Alexandre, né, e o goleiro Ronaldo, para não dizer, né, o Canu também ali e tal, que já figurou no time principal. Mas o time que terminou a temporada passada foi apenas esses 2 atletas que jogaram como titular. E aí você está acompanhando os melhores momentos, né? Os melhores momentos
Vitória 0, Bahia 1. Wagner Gomes. E o Caio Alexandre, ele disse que pediu para ser selecionado, né? Pediu para jogar, né? Que a mulher estava lá vendo ele. Então foi por conta da mulher. Ele queria se mostrar aí, cara... mulher. Mas eu tô achando que ele tá se preocupando com o Campeonato Brasileiro, viu, Nildo? Que tá vindo aí pegar um Sem jogo... dúvida, a questão de ritmo de jogo é muito importante para o atleta, né? Eu acho que o pensamento dele foi esse. Mas tá aí os melhores momentos. Já pode ver aí o jogo, né, como um todo, né, os melhores momentos. Tá aí o Vitória tentando as suas ações, está jogando dentro de casa. Criou algumas oportunidades, inclusive essa chance que está aí na sua tela. E foi perdida a oportunidade aí do Vitória abrir o placar. Foi o Eric, né? Acabou perdendo esse gol praticamente embaixo da trave. E aí foi dando força ao Bahia. O Bahia, obviamente, com o seu estilo de jogo, né? Banho-maria, toca a bola aqui, toca a bola ali. Tem envolver muito a parte de, vamos dizer, física, é mais um toque de bola, a parte técnica. E aí foi tomando conta do jogo, até que a oportunidade criada, 2 chances, inclusive, né? Vale ressaltar que o Bahia teve no jogo. Uma foi na trave, justamente com o menino Del, né? Uma foi na trave e a outra ele não perdoou. Uma contra-ataque, inclusive está aí, você está acompanhando as imagens. O Iago Borducci pelo lado esquerdo, toca para trás, o Del, bem posicionado, coloca a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para a equipe do Bahia. Ô, Nildo, esse time é o principal do Vitória, né? Sim, é o time considerado o principal do Vitória, e aí deixa de fato o Vitória, né? E o Vitória e os torcedores com alerta ligado, né? É isso que eu já ia falar. O Campeonato Brasileiro é pesado. Já sofreu ano passado e vem com esse time aí e não tá convencendo o Campeonato Baiano. Imagine. Brasileirão. Então, o torcedor do Vitória tem se preocupado demais com a situação atual do time. Isso tem gerado uma certa dor de cabeça. Algumas contratações estão chegando, mas essas contratações ainda não têm assim, mudado o patamar da equipe rubro-negra. Já o Bahia mantém um time, a espinha dorsal do ano passado, e não alcançou o objetivo que queria, né? Ficou ali entre os 10 primeiros colocados, lhe colocou numa condição de pré-libertadores. Então, até o momento, algumas 2 contratações foram confirmadas, e, inclusive o Roman Gomes jogou no dia de ontem, né? Kiki também, Kiki Oliveira, que veio da equipe do Grêmio, ele entrou no segundo tempo. Então, assim, contratações pontuais que o Bahia está fazendo e que a Vitória não tem esse privilégio, né, de poder fazer contratações pontuais. E tem tentado, de uma forma ou outra, trazer algumas peças com esse objetivo de ter uma sorte de algum desses atletas aí engrenarem, né? E por falar em contratações pontuais, o Bahia tem se movimentado aí, obviamente com as suas estratégias, né, do Grupo City, e o comentário é que o Júnior Santos, isso mesmo, jogador baiano, que atualmente está na equipe do Atlético Mineiro, inclusive é daqui da região de Feira de Santana, do interior da Bahia, Conceição Jacuípe, né, mais conhecido como Birimbau, e quem traz mais detalhes com relação a esse possível interesse do Bahia é o radialista Márcio Martins, que fala, na verdade ele diz, confirmando mesmo que o Bahia já fechou com o Júnior Santos e contrato de empréstimo, né, junto à equipe do Atlético de Alagoinhas, não, rapaz, Atlético Mineiro. Mas vamos ouvir o Márcio Martins falando sobre essa possível contratação do Bahia. O Bahia fechou a contratação do atacante Júnior Santos junto ao Atlético Mineiro. Aos 31 anos de idade, Júnior Santos é baiano de Conceição do Jacuípe, conhecida também como Berimbau. Ele desembarca esta semana em Salvador. O atacante chegou ao Atlético Mineiro em janeiro de 2025 por 8 milhões de dólares. Na época, 48 milhões de reais. Na última temporada, sofreu uma lesão no pubis. Teve ruptura do tendão do adutor da coxa direita e passou por uma cirurgia, mas está totalmente recuperado. Ele tem contrato com o Galo até 2028.
O Bahia, repito, deverá anunciar Júnior Santos nos próximos dias. O negócio está fechado. Aí ele confirma, né? O Márcio Martins confirma que esse acordo está fechado e o Júnior Santos deve desembarcar. E aí, para trazer uma informação a mais, há informações também de que o Júnior Santos já estaria na capital baiana, inclusive acompanhando aí de perto as ações do Bahia, treinamento, dos jogos, enfim. Mas aí a gente vai aguardar agora oficialmente, né, como o Márcio Martins cravou, vamos aguardar oficialmente aí se de fato o Bahia acertou a contratação, né, do Júnior Santos, se destacou na equipe do Botafogo e recentemente, na verdade, tem contrato com a equipe do Atlético Mineiro e lá não foi muito bem. Se machucou, não teve muitas oportunidades, enfim. Espera-se que ele consiga dar a volta por cima, né? E eu acho que é uma oportunidade muito boa ele vir para o Bahia para, quem sabe, retomar aí o seu melhor futebol. E por falar em contratação, né, você está falando de contratação por parte do Bahia, vamos falar também, o próprio Márcio Martins tem informações com relação a possível acordo entre Vitória e Marinho, isso mesmo. Marinho, conhecido aí da torcida do Vitória, né? Há informações de que ele aceitou redução salarial, aceitou aí alguns ajustes financeiros para fechar com o rubro-negro baiano. Inclusive esse estava no Manuel Barradas acompanhando essa partida de ontem, de Vitória 0, Bahia 1. Vamos ouvir também o Márcio Martins falando sobre essa possível contratação. O atacante Marinho aceitou a proposta da diretoria do Vitória e será anunciado nas próximas horas após a realização dos exames médicos. O jogador de 35 anos retorna ao Vitória 10 anos depois. Ele tinha um acordo para retornar ao Fortaleza, onde reduziria salários, mas com a chegada da proposta do rubro-negro, ele aceitou e vai ficar no Vitória até o final do ano. Marinho terá um salário fixo e gatilhos que pode receber pela produtividade. Aí, o Márcio Martins confirmando esse acordo entre Vitória e Marinho. E aí, o que é que você acha? Comenta aí sobre essa contratação, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso foco no esporte. Aproveitando, falando de Bahia e Vitória, vou colocar na tela aí o Campeonato Brasileiro, que já começa na próxima quarta-feira. E Bahia e Vitória já fazem as suas respectivas estreias. O Bahia joga fora de casa, vai enfrentar a equipe do Corinthians. E o Vitória vai jogar dentro de casa e enfrentar a equipe do Remo. Qual é a situação de cada um? O Bahia, óbvio, eu acredito, né? Não vou dizer óbvio não, porque o Rogério Ceni tem feito muitas mudanças de um jogo para outro, e isso pode ser diferente, né? Do Bavi, por exemplo, para essa estreia no Campeonato Brasileiro. O Bahia vai pegar o Corinthians fora de casa, e esse fora de casa continua na região de São Paulo, mas na Vila Belmiro. E aí, eu não sei detalhar bem o motivo, mas a equipe do Corinthians vai mandar seu jogo na Vila Belmiro, em Santos, contra a equipe do Bahia. E aí, o que resta para o Bahia, ou que gera de expectativa, é que o Bahia vá com a equipe titular, né? Considerada titular, para enfrentar a equipe do Corinthians. O Corinthians, que terminou a temporada surpreendendo, né? Ninguém imaginava do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, então terminou a temporada com 2 títulos, né? E que para muitos foi surpreendente. E aí começa mais uma vez a temporada com essa desconfiança, né? Por parte de muitos. Todos sabem do poderio que tem a história, né, do Corinthians e, sobretudo, com relação à camisa. É um time que tem torcida e pesa quando parte para disputar competições importantes, o Campeonato Brasileiro é uma delas. Então, o Bahia vai enfrentar esse Corinthians, como eu falei, desconfiado, meio que como é que vai ser, a temporada será que vai ser semelhante à do ano passado, vai começar oscilando. Então, há essa expectativa. Esse ano o Campeonato Brasileiro começa antes, né? Vai começar agora em janeiro e se estende aí até o final do ano, tudo isso por conta do calendário de Copa do Mundo. E aí o Bahia vai ter essa pedreira pela frente, que é a equipe do Corinthians. Como eu falei, mesmo com essa desconfiança, é um adversário muito duro em qualquer circunstância.
E o Bahia, como eu falei, tem a dúvida aí sobre se vai com o time titular. Eu acredito que vai com o time titular, o time principal, né? Ronaldo, e aí possa ser que o Rogério Ceni mude no gol, não sei, mas a princípio o Ronaldo deve ir no gol. Na lateral direita é o Gilberto ou o Roman Gomes. Ele está fazendo essas avaliações baseadas nos jogos que o Roman Gomes fez pelo Campeonato Baiano. A defesa deve retornar aí o Mingo, né? O Mingo e o David Duarte. Na lateral esquerda, Juba, sempre fazendo uma função na lateral esquerda, mas também caindo ali pelo meio, ora volante, ora atacante, ora meia. O meio-campo, o Caio Alexandre deve ser mantido, ou não, porque o Eric está jogando muito bem, né? O Jean Lucas deve retomar aí a condição de titular, Everton Ribeiro, né? No ataque, tem a opção do Ademir, que inclusive jogou ontem. Eu falei sobre a questão de atletas titulares que entraram no jogo. Eu esqueci de falar sobre o Ademir também, tá? O Ademir entrou no jogo de titular contra a equipe do Vitória. Então, Ademir, e aí tem o William José, né? Que entrou no decorrer do jogo, e o Eric Puga, que também entrou no decorrer do jogo de ontem. Então, a expectativa é com relação a esse time para enfrentar a equipe do Corinthians. Esse jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, lá na Vila Belmiro. Beleza? Rapaz, vamos primeiro contra o relação ao Bahia, né? Eu acredito que o Bahia vence por 2-1, mas vamos fora de casa, o Bahia vence por 2-1 a equipe do Corinthians. Vamos aguardar para ver, obviamente, que é um jogo duro e todos nós sabemos que não é fácil para o tricolor baiano. Como eu falei agora há pouco, o Corinthians é um time muito difícil jogando em qualquer lugar. Beleza? Já a equipe do Vitória joga dentro de casa contra a equipe do Remo, né? Vou comparar confronto Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia, Vitória e Remo, Remo e Vitória. O Vitória, apesar dessas oscilações no início da temporada, o Vitória é favorito, considerando aí o fator casa, né? O Vitória, com toda a dificuldade, quando joga dentro de casa, cria empecilhos aí para seus adversários. E o Remo está retomando e retornando à Série A depois de muito tempo, né? São mais de 30 anos, retornando à Série A. Ainda não tem uma perspectiva sequer de manutenção na Série A, então eu acho que vai muito no trabalho de lutar para permanecer na principal competição do futebol brasileiro. E eu acho que não é diferente para o Vitória, tá? O Vitória está nessa mesma linha aí, mais um ano, pelo menos baseado no que eu estou vendo agora. Vai brigar aí para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, Wagner. Ó, mas o Remo tá contratando, viu? E contratações melhores que a do Vitória. Pelo menos Pikachu lá fazendo gol. mas pelo menos que no nome, né? Dentro do campo, o Pikachu é um jogador que está, assim, não está naquela fase ascendente, né? É um jogador que já tem uma certa idade, tem qualidade, tem, mas é um jogador que a gente sabe que ao longo de uma temporada, de uma longa temporada, ele pode sentir aí a questão física. Tecnicamente não, ele é um bom jogador, mas a parte física vai pesando. À medida que a idade do jogador vai chegando, essa questão física vai ficando também como, vamos dizer assim, conflitando, né? Com o jogador, com o atleta de futebol. Eu Então, acho que vai ser um empate aí, porque os dois times é é, meia boca. mas eu vejo o Vitória ligeiramente com um ligeiro favoritismo para esse jogo, tá? Então o Vitória joga no Manuel Barradas contra a equipe do Remo, e aí eu vou colocar o Vitória como favorito, inclusive arriscar o placar aí de 1-0 para a equipe rubro-negra, né? Eu acho que jogando dentro de casa, essa questão da pressão da torcida e também o Vitória costuma crescer nesses jogos aí de Campeonato Brasileiro. Porque o Vitória tem que aproveitar a oportunidade de sair na frente, não deixar para o ano passado, como o ano passado, e decepcionou muito aí o seu torcedor e só foi melhorar no final da competição, inclusive conseguindo se safar na última rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, você pode comentar também aí com relação a esse placar. O que é que você acha desse confronto? Será que o Vitória vai levar melhor? Será que o Remo vai levar melhor? Inclusive também comenta sobre Bahia e Corinthians, o Corinthians e Bahia na próxima quarta-feira, quem leva melhor, Bahia e Corinthians, Corinthians ou Bahia, beleza? Olha, só trazendo aqui futebol amador, no final de semana
rolou aí a segunda rodada do campeonato da Arena T10, né? Tivemos alguns confrontos, né? Confrontos esses tradicionais e esperados para essa primeira rodada. E, inclusive, a Corda para Vencer, a equipe foi campeã, né? Na temporada 2024, a equipe do Acorda para Vencer venceu por 2-1. Isso mesmo, jogou contra a equipe do Real São Domingos. Então, realmente acordou para vencer e venceu a equipe do Real São Domingos por 2-1. Então, larga na frente aí a equipe do Acorda para Vencer, uma equipe que é sempre favorita, né, a conquistar títulos nessa competição. Nem qualquer competição, mas nessa especificamente, como eu falei, venceu em 2024 e o ano passado chegou na semifinal e agora já larga bem aí na competição. Quem sabe, na verdade, chegou à final, tá? Chegou à final e venceu e perdeu para a equipe do Ideal. E já começa bem a competição vencendo a equipe do Real São Domingos por 2-1. O outro jogo que aconteceu também no dia de ontem foi o União Baraudense enfrentou a equipe do Sapé Futebol Clube. Sapé Futebol Clube. E a União Baraunense venceu a equipe do Sapé por 5-0. Isso mesmo, 5-0. A galera da Baraúna venceu a equipe do Sapé. Beleza? Então é isso aí. Essas foram as informações, gente, do Foco no Esporte de hoje. Eu agradeço, tá? Infelizmente a gente não conseguiu entregar um conteúdo como queríamos, mas eu agradeço pela compreensão de todos vocês. Entregamos aí dentro das nossas limitações do dia de hoje, essas informações, esses conteúdos aí. E aí eu peço a você que acompanhe a nossa rede social aí, o Instagram e também o TikTok, para acompanhar a gente ao longo da semana, que a gente vai estar trazendo informações esportivas com relação ao nosso Foco no Esporte, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu prometo voltar, inclusive com a presença do Paulo Skitter, para mais um Foco no Esporte, seu programa esportivo. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima. Foco no esporte, é hora de agir. Com determinação você vai persistir. Cada treino é um passo, cada desafio é crescimento. A vitória é construída com esforço e fundamento. De manhã até a noite, sempre com dedicação. Foco no esporte é nossa motivação. Foco no esporte, não para.